causa dele, porque o que a gente tem aqui no capítulo 12 é 3 irmãos brigando. Não é coisa boa isso acontecer. Mas tem 3 irmãos brigando. E esses irmãos que estão brigando, claro que Moisés não começou esse negócio. Eles estão brigando, aparentemente, a princípio, por uma situação que se estabelece ali. E que situação é essa? O capítulo 12 de Números, verso 1, a Bíblia começa claramente dizendo que tudo começou por causa da mulher cuxita. E para aí. E eu fiquei pensando, se a questão é por causa da mulher cuxita, Deus que vai entrar no assunto, vai tratar em todo o capítulo do assunto relacionado à mulher cuxita. Mas Deus não faz. E logo eu percebi que a coisa ia além. Ia além por quê, pastor? Porque a Miriam, junto com Arão, resolve falar com Moisés aqui. E ela resolve falar porque ela, sendo mais velha, ela pode dar uma olhada para o menino e dizer assim: eu vi você na caixa. Vocês não estão aí ou estão disfarçando? Eu vou dizer de novo. Ela pode olhar e dizer assim: eu vi você na caixa, menino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 15 do livro do Êxodo, verso 20, quando inclui ou apresenta o nome de Miriam na história, diz assim: e ela era profetisa. Por gentileza, eu sei que em Números capítulo 12 vai se oficializar o ministério profético a partir daqui. O profeta vai ter credencial de profeta a partir daqui. Lá na frente vai se levantar a escola de profeta por causa do que acontece aqui no capítulo 12. Mas eu não achei um registro, lendo a Bíblia, do dia em que Miriam começou a ser reconhecida como profetisa. Eu não vou lá na cultura judaica, porque os mestres, inclusive Rashi, que é um dos maiores comentaristas bíblicos do judaísmo, ele vai dizer que Miriam profetizou quando Moisés nem existia, que ele ia nascer. Eu não tenho base para afirmar isso, porque a Bíblia não abre margem para isso. Eu estou apenas citando uma fonte para que você entenda que Miriam não recebeu e não herdou essa autoridade colocando a mão na cabeça dela e dizendo: sou profeta, não, sou profetisa, não. Ela é reconhecida e está inserido dentro do livro do Êxodo, no capítulo de número 15, verso 20, que ela é uma profetisa. Sendo uma profetisa, ela está entendendo: eu tenho autoridade para falar. Só que ela vai falar com Moisés, e vai falar com Moisés fazendo uma coisa que ela não devia fazer. Só que ela considera que pode. Por quê? Porque ela diz: eu vi você menino na caixa. E o fato dela ter visto Moisés menino na caixa daria a ela direito, pelo menos, de dar um abraço nele e dizer assim: meu irmão, estou orando por você. Mas gritar com Moisés, bater o pé, olhar nos olhos de Moisés, ir de frente com Moisés, sendo que o faraó não aguentou ele. Pare só um pouco e reflita. Eu fiquei olhando para o texto e eu fiquei pensando comigo: por que Miriam está fazendo isso aqui? Primeiro, ela está dizendo: eu tenho uma história com Moisés, eu vi ele menino. Segundo, se ele está vivo aí e voltou para casa, para a mãe dele cuidar, foi por causa de mim. Porque eu acompanhei o menino, e quando eu vi que a mulher achou o menino, eu fui lá e disse para ela que tinha alguém. Fui chamar a maninha, trouxe mamãe, e ela passou a cuidar dele. Logo, eu fui um veículo para o menino não ficar debaixo dos ensinamentos do Egito para sempre. Minha mãe foi ensinando a ele coisas sobre Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que quando Deus aparece para ele, Deus vai falar sobre isso, dizendo: você conhece a minha identidade. Sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só que tem uma terceira coisa. Ela considera que ela, como é uma profetisa, ela tem direito a interferir. Por quê? Parece que ela está ouvindo os hebreus gritando e reclamando e dizendo assim: olha, tem alguma coisa errada aí acontecendo com Moisés. E isso acontece
Em muitos momentos, e como ela vê isso, ela considera talvez que Moisés não tem pulso ou não tem autoridade para exercer a liderança. Só que Moisés está calado. Deus está ouvindo, está vendo tudo, decide trabalhar. Só que Deus espera a coisa aumentar um pouquinho, e aumenta. A Bíblia diz, e Arão e Miriam falaram contra Moisés, e começaram a falar. Enquanto ele está falando com relação à mulher cuxita, Deus não desce, Deus não vem, Deus não aparece. Todavia, quando ela começa a dizer assim, todo mundo aqui é profeta, Deus dá uma olhada lá de cima e diz, quem foi que credenciou ela a classificar todo mundo como profeta? Porque ela diz, Deus fala por Moisés, mas também fala através de nós. Quando ela diz isso, Deus dá uma olhada e diz, não faça isso, porque com Moisés o negócio é diferente dessa galera que anda por aí. Eu não sei quem está comigo na reunião, mas eu já paro. Quando ela fala, todo mundo aqui é profeta e Deus fala, Deus desce e diz assim, os três, porque Deus trata assim, vão para a porta da tenda que eu estou esperando lá. E a Bíblia diz, saíram os três, e foram. Quando chegaram na porta da tenda, a nuvem desceu. E aí muda. Porque uma coisa é alguém gritando, onde a nuvem não aparece. Mas eu quero ver gritar quando a nuvem resolve descer.